Olá! Voltamos aqui no nosso segundo bloco, que promete muita risada, segundo o nosso entrevistado aqui, Diogo Garcia. Tá uma piadinha nova aqui hoje. Gente, vocês tinham que ver, antes das câmeras começarem a rolar, o tanto que esse menino tava fazendo gracinha. Aí parece que quando liga, ele fica assim, ó. Eu sou uma pessoa tímida, né? Com vergonha. O que é isso, menino? Diogo. Sou tímido. Uau. Quem vai começar agora? Vai. Eu voto em Dani. Vai, Dani. Eu tenho... Não. Vai, Ih, não precisa brigar não, gente. Eu tô com uma na manga aqui. Primeiro é o pastor. Vai, pastor. Eu tenho... O Diogo sempre teve um senso coletivo, né? Ele sempre tá se preocupando com as pessoas, sabe? Ixi, lá vem. E eu quero saber como foi essa questão de crescimento espiritual no âmbito coletivo, como que foi lidar com as pessoas. Hoje você é líder. E eu sei que isso começou lá atrás, né? Teve um investimento, né? Isso. Investimento. Na verdade, ele queria trabalhar na parte... O sonho dele era trabalhar na parte de tesouraria da igreja. Desde criancinha, né? O Diogo, quando era criança, eu fiquei sabendo que teve algumas... Eu tenho um amigo Judas. Misericórdia. Gente, tem uns negócios interessantes aí. Conta pra nós esses negócios aí, Diogo. Eu quero saber como é que O era. seu Isso estágio aí. na tesouraria Isso, da na tesouraria igreja. da igreja quando você era criança. Conta pra nós. Essa é uma das histórias que o pessoal sempre comenta. O pessoal da minha família, no caso, né? Que foi um episódio que aconteceu quando eu era criança. Eu ia Você pra... não se lembra disso, pelo jeito, Não, né? lembro. Então Lembro tá bem, bom. isso foi o começo, ele né? tanto do lembra meu que de vez em empreendedorismo. quando ele tem desejo de fazer ainda. Tô brincando, não tem mais O um. começo do empreendedorismo foi bom. Conta aí, Diogo. A gente ia pra salinha, né? Na igreja já. E a tia ministrava lá, e tinha a hora da ofertinha, né? E meu pai sempre me dava uma moedinha pra, desde pequeno, a gente levar. Só que a gente tava aprendendo sobre colheita, né? Quem planta o quê, gente? Colhe, né, Então, irmão? E aí eu quis escolher já momentaneamente. Então, em vez de eu colocar a minha moedinha, quando eu botei a mão na salva, A moeda ficou e voltou um monte de nota. voltou um monte de moedinha. A multiplicação. E aí, Deus e perdoa, aí viu, meu pai achou estranho porque eu tava comprando, lá na Paraíba a gente chama bombons, né? Bombons. As balas, né? As balas, pra todo mundo. E ele não me tinha dado dinheiro pra isso. E aí, por fim, descobriram. Como que descobriram isso? Descobriram que eu tava comprando Não, a o tia. fiteirinho todinho lá pra galera. Fiteira era doceria pra nós aqui em São Paulo. Aí, mãe me deu uma surra pra variar, Como assim, pra variar? Acontecia Porque eu- sempre isso aí? com bastante frequência. Né? Dos meus irmãos, né, Tiago e Rafaela, sempre foram aqueles filhos mais exemplares. Comportados. E eu virei um filho exemplar só na vida adulta. Mas antes eu dei bastante trabalho à minha mãe. Meu Deus do E céu. resumindo essa história, minha mãe conversou comigo, me mostrou a importância e aí me fez devolver o dinheiro para minha tia Maria, que era a tia da época. Um beijo, tia Maria. Ó, tia Maria, cuidou do Dioguinho. Era a tia da época, a gente devolveu e ficou essa história engraçada. Mas eu sempre estava assistindo o culto fora do DI, lá embaixo no culto dos adultos, porque as tias me mandavam lá para baixo. Por que será, né? Por que Nem as será? tias te aguentavam. Agora vocês Por que pensam será? que nessa idade, nesse tamanho aqui, ele mudou. Não mudou muita coisa não, viu, gente? Ele só não pega mais o dinheiro na salva. Mas olha pelo Pelo lado menos a gente não positivo. Generoso. O que ele fez? verdade, Comprou generoso. bala pra todo mundo. É verdade. Compartilhou pelo menos Era o isso. começo, né, do empreendedorismo ali, né? Eu passei alguns pânicos com o Diogo já. Mas era também os amigos, a influência dos amigos. Sei. Estavam me aliciando ali. Sei. Eu passei alguns pânicos com ele já. A gente foi pro acampamento, tava no nosso acampamento. A gente foi inventar de fazer aniversário pro pastor Bruno na piscina. Tava frio. Aí de repente a minha esposa, que ela gosta muito de brincar com o pastor Bruno, ela jogou o pastor Bruno na piscina. E o Bruno, ele é muito... Vingativo não seria a palavra, né? Não seria... Usar essa palavra, Ele é né, no muito... momento. Ele gosta sempre de Isso. brincar. Competitivo. Competitivo, Isso, exatamente. muito bom. Aí foi muito engraçado. Aí a galera começou a todo mundo fugir com medo, porque o Bruno ia ter vingança Sim. na certa. Gente, daqui a pouco, todo mundo correndo e tava frio, e eu com medo daquela água fria, um medo lascado. E eles saíram correndo atrás da gente com muita sede, sabe? Pra pegar e jogar na piscina mesmo, sem dó de ninguém. A gente entrou no banheiro. Eu lembro disso. Lembra disso, Dani?
A gente entrou no banheiro lá no acampamento, tava ficou no banheiro. eu, o Felipe, a minha esposa e acho que mais umas 3 pessoas no banheirinho de um por um, que eu nem lembro quem que era. Era um sentado no outro, o banheiro começou a ficar abafado, a gente sentado tudo no chão, daqui a pouco o Diogo vinha com água, jogava no chão, molhava tudo nosso short. Foi. Não, mas olha aí. termina. Não, essa mas história calma, não terminou. calma aí, gente, calma aí. A gente lá no banheiro com medo, eu tava com medo, parecia que eu tava num filme de terror, gente. É incrível isso. Eu falei, não, gente, tô com medo de entrar naquela Porque ele água. ficava fazendo pressão. Eu vou entrar. Aí batia na porta, eu tô entrando e, cara, isso. muito medo. E aí, de repente, aparece o Diogo tentando abrir a janela do lado de fora com chave de fenda. E ele não conseguiu abrir a janela? Ele entrou pelo banheiro. Você entrou? Pela janela. Você Ele queria tirou a fazer o quê? janela. Arrancou a Você janela do Eu tirei a acampamento. janela Pra pra facilitar? ter o- acesso ao compartimento em que eles estavam escondidos. Aí né? tinha... Não, mas foi Pra muito jogar legal. Foi água. muito legal. Mas, enfim, né? Me jogaram na piscina. Não consegui fugir. Agora tinha um cidadão lá que... todo mundo queria jogar ele na piscina e ele fugiu. Ele tava no toboágua escondido. Né? Eu Dormiu lembro. lá 3 dias. Engraçado. Deixa pra lá, vamos- Pula essa parte. Pula essa parte. Ficou dormindo no toboágua lá e o pessoal achando que ele tinha... O ido importante embora. a lição que fica É verdade. E dessa qual que é a história lição? a perseverança, né? Ah. Não desistir. Nós somos brasileiros, É não verdade. desistimos nunca. Entendi. É verdade. Então tá bom. Então, ô, gente, vamos falar agora um pouco mais sobre o trabalho, né? Que o Diogo desempenha. E assim, uma curiosidade que eu tenho, de verdade, como que você pensa, assim, o seu processo criativo, quando você está criando conteúdo, uma arte? De onde que você começa, assim? Porque, te mandam assim, eu preciso de uma arte para o culto especial de Natal. Como que você para e fala assim, de onde que eu começo esse processo para criar todo esse conteúdo que eu preciso criar para entregar para minha igreja algo excelente? Bom, Jéssica, a resposta para a sua pergunta, ela parte de um ponto. Quando a gente trabalha com criatividade, a gente precisa pesquisar, né? Mas antes da pesquisa, a pesquisa é muito boa, mas você precisa também construir uma bagagem. Então, eu costumo dizer que normalmente a gente tem uma mochila, e aí você, a cada visualização que você gosta, ou um lugar que você vai, é sempre bom você trazer aquilo para sua bagagem. Você vai pondo lá na sua bagagem. Na sua bagagem, uma hora você vai precisar Sim. dessas referências, né? Então você constrói algo novo, baseado em referências que você já tem na sua bagagem. Então, nesse caso, você me perguntou, vai ter uma arte pro Natal. Então, a gente já tem um ponto, né? Já tem um Sim. tema. Então, você constrói a partir disso. Pelo menos eu construo a partir disso. Mas um ponto interessante que você tocou nesse ponto de criatividade é que eu acredito muito que todos nós somos seres criativos, né? A gente veio de um Pai Celestial em que mais criativo com ele não tem, né? Porque ele criou todas as coisas que há no mundo, nos criou, e essa essência, ela permanece em nós, né? Já que ele é nosso Pai, foi passado também pra gente. Então, não adianta dizer que a gente não é um ser criativo, a gente é um criativo Sim. porque está na nossa essência. Então, como a criatividade ela é uma ferramenta, a gente precisa utilizar ela, mas também se a gente não utiliza a ferramenta, ela vai ficando inativa, né? Sim. Então você precisa exercitar, praticar, e aí constrói E com usar mais a facilidade. referência é diferente de copiar, né, Diogo? Porque Com muita certeza. gente fala assim, que usei Hillsong como referência. E tipo, você vê a arte é praticamente igual, Isso é né? um ponto muito interessante, porque essa questão da cópia, ela não tem um alcance onde a inspiração tem. Total. Não é engraçado É, isso? A verdade. cópia parece que ela É cópia. segura o progresso das coisas, mas na quando a verdade, aqui criação falando e a inspiração como vem... advogado agora, plágio é crime, né? Então não é interessante praticar uma atividade criminosa. Dentro da igreja, Ainda principalmente. mais na igreja. Eu digo a cópia no sentido, como que eu posso falar, pejorativo mesmo Sim. da questão, né? Porque, na verdade, tem a cópia no No bom sentido, que você tem que copiar aqueles que estão avançando, Ctrl+C, que tem uma Ctrl+V. referência boa e que você pode pegar boas inspirações para desenvolver as coisas. Então, nesse sentido, é interessante, né? Verdade. Agora- A própria Bíblia nos instrui a ser imitadores de Cristo. Amém. Né? Isso é um tipo de cópia saudável. Exatamente, de Cristo e daqueles que pela fé alcançaram bom testemunho. Justamente.
Nossa, E vamos lá. glória Ficou a Deus. profundo, Ficou, né, a Jéssica? conversa. Gente, Meu que bênção. Que bem. Diogo, Pois agora entrando nesse assunto profundo de sermos imitadores de Cristo, conta um pouco pra gente. Você é filho de pastores, certo? Sim. Como é ser filho de pastor? Você já se incomodou em algum momento em ter os seus pais pastores ou não? Você via isso como uma bênção ou como um privilégio? Qual é a sua visão sobre isso e o que você passou enquanto filho? Na verdade, Danis, assim, ser filho de pastor, ela é um pouco difícil, por quê? Porque as pessoas exigem um exemplo de você, então, de certa forma, tem uma pressão. Mas eu acredito que é um ônus que você carrega justamente por você ser privilegiado de ser filho de ministros, né? Porque, por exemplo, eu pude ver na minha casa coisas que pessoas que não são filhos de ministros ou de pastores não teriam acesso a isso. Sim. Então, eu acredito que é uma responsabilidade, porque é um ônus que você carrega e com certeza você vai ser mais cobrado, mas a partir do momento que eu entendi que esse ônus ele não é somente para filho de pastor, ele é para todo cristão, então eu entendi que aquilo não era só para mim. Na verdade, eu teria que ser exemplo primeiro porque eu era cristão, então todos os outros também deveriam ter exemplo. Então ele passou, aquele ônus ficou mais leve. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, tive momentos em que, porque a vida ministerial demanda uma atenção maior, né? Então os meus pais eles precisaram saber como lidar com isso, né? De ter que dividir atenções. Então, por um momento da minha adolescência, eu tive esse problema, né? Principalmente eu cobrava muito da minha mãe isso, mas isso foi se resolvendo, né? Foi pontual, passou, né? Passou. E eu também entendi que eles tinham um chamado de Deus para apacentar, né? Eles ser um pastor de outras pessoas. Eles não, apesar de serem meus pais, eles também tinham essa responsabilidade dada por Deus sobre a vida de outras pessoas, né? Então eu entendi isso e ficou mais leve. Mas acho que o ponto-chave central é isso, que não é porque eu sou filho de pastor que eu devo ser exemplo. Na verdade é porque eu sou filho de Deus. Uau, muito Muito bom. bom isso. E libertador também. Palmas pra ele, gente. Principalmente para os filhos de pastores, né? Ouvir isso e chegar nesse nível de consciência é libertador também. Com certeza. Né? Porque aí você não vê mais o peso porque você é filho de pastor, mas você sente isso porque você é filho de Deus. Isso. Né? Então, Esse é o ponto. por Que isso que é legal. diferente. Bacana. Que bênção, Muito gente. bom mesmo. Tá vendo? Dá pra pregar. Tô falando que dá pra Gente, pregar no próximo esse moço já domingo. Esse pode. moço tá Também impossível acho. hoje, viu, gente? Não, gente. Top, viu, Dioguinho? É bala. Interessante. E esse pensamento, né, que foi desenvolvido, graças a Deus, foi no âmbito que você falou aqui pra gente, da sua casa, pelo exemplo do seu pai, da sua mãe, né, que vai gerando aquela responsabilidade, você vai percebendo, vai aprendendo pelas boas obras deles. Isso, você vê em casa, né? O que eles falam, né? O que eles ministram, você vê acontecendo também em casa. E você é um dos primeiros a provar daquilo. Então, quando você vê a coisa fluindo, você vai querer fazer parte daquilo. Então, você começa a pegar junto com seu pai Muito na bom. obra local, ajudando ele. E também apoiando, sendo um ministro de socorro ali, para fazer acontecer e dar certo também. Fantástico. Muito bom. Agora, a gente brinca com você, né? Tipo, não, bota ele pra pregar. A gente sempre brinca. Coloca ele na frente das câmeras. E ele sempre fala uma coisa. Não, gente, o meu lugar é atrás das câmeras. Eu gosto de ficar atrás das câmeras. Você entende o que você faz como a sua vocação ministerial mesmo? Por hora, sim, Jéssica. A princípio, eu acredito que eu fui chamado. Na verdade, todos nós fomos chamados para socorrer, né? Mas eu acredito que, por hora, sim. Meu ministério é isso. O Ministério de Socorros é apoiar, é estar ali nos bastidores, dando suporte para que as coisas aconteçam e as coisas fluam. É realmente onde eu me sinto à vontade e é onde eu desempenho o melhor papel.
Na verdade, já a gente brinca aqui, mas eu não me sinto tão à vontade no púlpito. Ainda, possa ser que um dia isso aconteça. É isso que eu ia te perguntar, Mas se eu você não- tem essa vontade. Não. Aquela o sem pastor já vontade, me- não, né? Já chamou, já tive a oportunidade de jogos, mas é uma coisa que eu fico tensionado um pouco. Mas eu acredito que é da Eu acho que maturidade essa ministerial tensão pode- também, É a prática crescimento. Exatamente, a prática, você se jogar, né, para fazer o que deve ser feito, Verdade. né, a responsabilidade. Você lembra da primeira vez que você ministrou? Como que você tava nervoso, assim? Eu lembro. Provavelmente. Eu lembro. Tava, não Lembro tava? até o que eu preguei. E João hoje é mais 15. tranquilo, né? João 15. É mais desafiador, né? Na primeira vez que eu preguei, eu era um pré-adolescente. Eu não sei nem se eu era adolescente ainda. E foi bem interessante, porque deu muito frio na barriga. Aí você geralmente quer tentar falar muito bem. Você não tem aquela preocupação de... Na minha época eu era assim, infelizmente. De pensar na mensagem segundo o Espírito Santo te dá. Eu não tinha essa consciência. Eu só queria poder falar algo bonito Uma para as performance. pessoas, ter uma performance, né? E aí foi bem desafiador. E aí hoje a consciência vai chegando, né? A gente vê que pregar hoje é uma grande responsabilidade. Sim. Eu mesmo não tenho tanto desejo de sempre de estar pregando, porque graças a Deus aqui na igreja tem pregadores maravilhosos, o nosso pastor, etc. Então eu vejo isso mais como uma responsabilidade para estar preparado para o momento, né? Sim. Que Deus falar, vai lá e faça, a gente tem que fazer. Né, Diogo? Engraçado que quando eu era criança, eu desempenhava um bom papel nisso, né? Eu sempre fui mais falante, assim, meio desenrolado. E na escola, por volta ali da alfabetização até a 2ª série, eu fazia um clube da Bíblia com os meus amiguinhos. Que crente. E Que era. desenrolado, né? A gente fazia debaixo da escada lá, tinha uma escada no nosso colégio, e fazia na hora do intervalo. E eu recolhi até a oferta. Era. Poderia faltar. Mãe- Mas uma mãe achava dúvida, estranho a porque- oferta ia para onde? A gente para comunhão dos irmãos na lanchonete Sim, muito bom. da escola. Engraçado. Amanhã é testemunha da história. Ela sempre Legal. comenta nas Das aulas dela. pregações. Nossa, Diogo, você me disse algo agora que me fez pensar. A sua mãe foi minha professora, né, no Rema. E eu lembro que quando eu tive aula com a sua mãe, ela contou algo muito forte que aconteceu com você. Um testemunho. E eu lembro que ela contou isso durante as aulas. Então, cada aula ela contava uma parte. Ela não contou tudo de uma vez. E aí, no último dia, que foi a última aula, ela fechou o testemunho e você tocou. Não sei se você vai lembrar disso. A gente tinha aquele culto do que a gente chamava de Exaltation. Isso, e aí você tocou bateria naquele dia e foi o dia que ela terminou de contar o testemunho. E aí, Jéssica, os alunos foram assim, a loucura. Vira o testemunho nos olhos. Porque nos olhos deles. foi muito forte. E eu queria que você contasse um Pois pouco. é, eu legal achei que você ia terminar sem contar. Falei, meu Deus, não. até eu tô curiosa agora. Era isso que eu ia pedir, Diogo, para que você pudesse contar um pouco de como foi essa fase, porque realmente uma prova viva, né? Do milagre de Deus. Verdade. Esse testemunho aconteceu por volta da minha adolescência ali. Eu tinha entre 14 e 16 anos. Foi mais ou menos nesse período que tudo ocorreu. Nós já morávamos em João Pessoa. E em um certo momento eu fui acometido por era uma enfermidade, mas até então a gente não sabia. Era um pontinho branco no meu olho. E esse pontinho branco causava muita dor, só que eu nunca comunicava essa dor. E ela foi aumentando esse pontinho branco, que na verdade era uma calcificação na minha córnea, né? Foi uma úlcera de córnea. E como eu não comunicava essa dor, ele foi crescendo, ao ponto de chegar a embaçar a minha visão. Assim, eu quase não conseguia ver com o olho esquerdo. E aí a gente foi no médico, e os médicos não achavam que era. Não sabiam que era uma úlcera, mas não sabiam a causa, como resolver. Até que, depois de um longo período, né, nesse vai e vem entre médicos, a gente conseguiu um médico no estado vizinho, Pernambuco e Recife, que era especialista na área, né? Morava fora do país, estava vindo, e aí a gente conseguiu um atendimento lá com ele.
e a gente encontrou o favor de Deus lá. E diante dessas circunstâncias, sempre, né, mãe fortalecendo a nossa fé. Ela conta, acho que ela conta até isso nas aulas, que foi uma frase, né, que ela escreveu nessa época, que foi que Deus cria o que não existe só para ver a gente sorrir. Amém. E foi justamente porque quando a gente começou o tratamento, precisou bombardear essa calcificação na córnea e ficou um buraco. Então o médico disse, aqui só com um transplante de córnea, ou se for criando o epitélio novamente, o epitélio da córnea. E ela sempre nas orações e fazendo a gente confessar sempre também, em concordância, dizendo, Deus vai criar um epitélio aí só para ver a gente sorrir. E foi assim, né? A gente, por um ano eu fiquei indo para Recife toda semana para acompanhar o tratamento, e ia com um tampão pro colégio, né? Um tampão, mas eu sempre, como fui do pessoal mais bagunceiro um pouco da sala, eu não ligava, acabava tirando vantagem daquilo. E foi como a gente orou, aconteceu. Deus realmente restaurou a visão, e hoje eu não tenho nada assim 100%. Recentemente eu fui até quando eu vim para São Paulo, o médico recomendou o uso de óculos, só para proteção do olho, porque porventura podia ressecar muito, né? Eu usava um lubrificante, mas aí com o tempo eu fui de novo no oftalmo e ele disse, olha, você não precisa usar óculos, não precisa usar nada. Então hoje eu tenho a visão restaurada. Glória a Deus. Glória a Deus, coisa linda. Deus. Olha aí, Deus é bom e fiel, né? Maravilhoso. E a gente sabe que esse favor de Deus, ele tá disponível pra gente a todo momento, né? Pra galera que tá assistindo em casa, viu? Se você tem algum probleminha de saúde no seu olho, no seu corpo, Jesus é fiel, viu? Ele cura a gente. Amém. Então, gente, a gente tá chegando ao final do nosso Jumpcast de hoje, mas antes da gente encerrar, Diogo, eu queria que você deixasse diretamente, cadê a câmera que você vai olhar? Lá, uma mensagem. Uma mensagem para toda a galera jovem que tá te assistindo e que talvez nem te conhecia, mas a partir de hoje te vê como referência nessa área criativa, para que você possa inspirá-los de alguma forma. Galera, isso, vai lá. Top. Oi, som. Então, gente, para você que nos assiste, o meu conselho se eu pudesse dar um conselho, né, para você, seria que vá em frente, né? Siga essa palavra, siga essa verdade. Jesus, né, ele nos instrui a ir, né? Ide, né? Ele diz ide. Então, leve a mensagem de Cristo para onde você quer que vá, para onde você esteja, na sua escola, no seu trabalho. Mas, acima de tudo, leve a mensagem não só da boca para fora, leve nas suas atitudes, leve naquilo que você tem para fazer no seu trabalho, faça com excelência, honre os seus superiores, seus chefes, e faça isso com um brilho no olhar, né? Como se fosse para Jesus mesmo, tudo que você fizer. E certamente você vai colher frutos disso, porque a palavra diz que é aquele que serve, né? Servir é reinar, né? Aquele que serve, aquele que era o último será o primeiro. Então tem muito esse jogo de... como é que eu poderia chamar, Jéssica? Jesus falou, né? Quem quiser ser o maior, seja o primeiro que sirva, né? Isso. Seja o que sirva. Por mais de uma vez na Bíblia, grande. tem esse tipo de referência. Então, a gente, possivelmente, é uma coisa importante. Então, devemos dar um pouquinho de atenção a isso. Exato. Então, é isso. E sempre naquilo que a gente já falou, né? Se é nessa área ou se não, em outra área também, se não é na área de comunicação. Faça aquilo que está nas suas mãos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O que você pode fazer hoje pode alcançar alguém. E alcançando alguém, você vai estar cumprindo com o chamamento que foi designado para nós, né, cristãos. E nós como humanidade mesmo. A mensagem do ser humano também, a gente tem perdido um pouco isso, né? De passar aquilo que é bom, de passar
a esperança, né? E nós cristãos nós cristãos sabemos que a esperança é Cristo, né? E então vamos levar essa mensagem adiante. Então é isso. Quero agradecer já a oportunidade. Glória a Deus, maravilhoso. E tamo junto. Obrigado. Muito bom, viu? Com certeza, se ele já era uma inspiração para você que está assistindo, se tornou ainda mais. Para mim, ainda mais. Então foi um prazer, viu, Diogo? Valeu, Dani. Valeu, Gé. Valeu, Israel. Valeu. A gente fica por aqui hoje, mas semana que vem a gente vai ter o nosso 3º episódio. E é claro que você não pode perder, então acompanha. Excelente. Então vamos dar tchau para aquela câmera ali, ó. Vamos. Tchau, galera. Tchau, gente. Beijos.